Olá, seja muito bem-vindo ao canal Paralelo Metafórico. O meu nome é Daniel e hoje daremos início ao segundo episódio de mais uma série especial aqui no canal, que, como dito, será dividida em 4 partes. Portanto, não esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, deixar o seu like, comentário e compartilhar este vídeo com os seus amigos. Não esqueça também de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo desta série e seguir a playlist A Serpente para novas atualizações aqui na descrição. Como vimos no primeiro vídeo da série, Rotian Bhavani Guramak Charles Sobhraj nasceu em Saigon, Vietnã, que estava sob domínio francês na época. Sua mãe era uma jovem vietnamita chamada Song e o seu pai um alfaiate indiano de Mumbai, que o abandonou logo após o nascimento. Charles então foi adotado pelo novo namorado de sua mãe, Alphonse Duroux, um tenente francês a serviço em Saigon. Eles se casaram e a família se mudou para Marselha, França. Sobhraj teve uma infância agitada, pois a família se mudava constantemente entre a França e a Indochina, e ele nunca se sentia em casa em nenhum desses lugares. Em uma idade bastante jovem, Sobhraj começou a exibir problemas de personalidade e disciplina, se tornando um problema para todos que o rodeavam. Em sua adolescência, ele se voltou para o crime e logo começou a ficar fora de controle. Numa dessas ocasiões, após roubar um carro, ele foi preso, onde conheceu um jovem francês chamado Félix Descogne, que o ajudou assim que ele cumpriu a pena. Vocês também viram que ele se casou com uma jovem chamada Chantal. Então ele levou Chantal para morar na Indochina em uma comunidade francesa. Lá, o homem se especializou mais ainda em seus roubos, chegando a assaltar uma joalheria e negociando vários carros roubados. Além disso, ele era viciado em jogos de azar, onde ganhou muito dinheiro, mas também perdeu. Nessas idas e vindas, ele e Chantal foram presos. Sobhraj conseguiu fugir, foi para a França, pegou sua filha e retornou para buscar a sua amada, mas no meio do caminho ele cometeu provavelmente o seu primeiro assassinato. Mais tarde ele se tornaria mundialmente conhecido, inclusive a série O Paraíso e a Serpente é inspirado em sua vida, uma produção Netflix com a BBC, que retrata seus horríveis crimes, mas deixa de lado uma boa parcela de sua vida que talvez corroborou para torná-lo o monstro que ele se tornou, um demente sanguinário e carente de atenção. Pois bem, se você não assistiu o primeiro episódio, não faz muito sentido você assistir o segundo primeiro, porque eu vou continuar a linha do tempo sobre Sobhraj. No final de 1972, Sobhraj finalmente enviou dinheiro para Chantal para que ela pudesse se juntar a eles no Teherã. Com a família reunida, eles passaram uma semana na cidade e Charles cobriu sua esposa e filha com presentes e joias que ele havia roubado durante sua viagem. Mas no final de semana, o casal teve uma discussão terrível e Sobhraj bateu pela primeira vez em Chantal. Levada ao limite, ela fez as malas e disse que iria embora. No entanto, Charles novamente conseguiu convencê-la a ficar mais alguns dias. Porém, ele foi preso de novo no saguão do hotel. A polícia descobriu vários passaportes, pedras preciosas e moedas estrangeiras em sua mala. Os investigadores da polícia indiana, a terrível SAVAK, era severa, e eles acharam que Sobhraj era um terrorista conspirando contra o país e o questionou com sua brutalidade usual, torturando-o severamente. No final de dezembro de 1972, Chantal teve o direito de visitá-lo na prisão, mas desta vez ela disse a ele que estava indo embora para sempre e levando sua filha. A embaixada francesa teria conseguido suas passagens de avião para Paris. Ela estava pedindo o divórcio.
e deixou Sauvage nas mãos da Savak e partiu. Libertado sob fiança algum tempo depois, Charles fugiu de carro para o Iraque, depois pegou um avião para a Turquia. Ele costumava enviar cartas para Félix Descogne, contando suas aventuras e fortunas, e escreveu que Chantal o havia traído com outro homem e que ele estava morando na rua. André Dureau, o meio-irmão de Sauvage, que era muito parecido com ele e tanto o admirava, foi visitar Félix em 1970. Ele o ajudou a se instalar em um ateliê e conseguir um emprego na área de seguros. André se parecia muito com Charles apenas na feição, mas não era vaidoso ou ganancioso como seu irmão, e Félix queria que ele escapasse do fascínio que Sauvage exercia sobre ele. Mas no verão de 1973, Charles ligou para André e o convidou a se juntar a ele em Istambul. Tinha 10 anos que eles não se viam, mas André, ainda fascinado pelo irmão, aceitou. Charles se apresentava como um homem rico. Ele havia conseguido dinheiro de uma jovem mulher rica a quem seduziu. Culto e autoconfiante, era visto como um empresário que falava várias línguas, mas finalmente admitiu ao seu irmão que era na verdade um ladrão. André caiu completamente sob o seu feitiço e controle. Ele o seguia e obedecia cegamente. Sauvage tornou-se o professor e André o aluno. Ele o ensinou a se vestir bem e a conversar com os turistas, explicando como atraí-los antes de drogá-los para roubá-los, e exigiu que André praticasse karatê diariamente e se interessasse por todos os assuntos sociais, midiáticos e políticos. Após alguns dias de treinamento, eles roubaram um casal francês de origem turca e voaram para Atenas. Charles falsificou o passaporte de sua vítima para entrar na Grécia. Os lugares para onde Charles podia viajar sem correr o risco de ser preso estavam se tornando cada vez mais raros. André o obedecia cegamente e Charles lhe disse que ele nunca mais poderia voltar à França por causa de sua ficha criminal. E o jovem sugeriu que encontrasse outros países da Europa para que eles pudessem saquear. Charles respondeu a André que preferia ficar em um lugar onde pudesse se misturar com a multidão, devido à sua fisionomia indo-vietnamita, onde a polícia tinha um preço, e decidiu ficar no Oriente. Em breve, André iria pagar caro pelo desejo de seguir o seu irmão. Eles roubaram passaportes, dinheiro e as passagens de volta para Tóquio, assaltando um velho professor japonês. Com a ajuda de uma bela americana que ele conhecia, Sauvage e seu irmão roubaram um egípcio, levaram seu passaporte e dinheiro também. Em meados de novembro de 1973, Charles decidiu deixar a Grécia para passar o inverno em Beirute. Mas enquanto se preparavam para embarcar, André e Charles encontraram o egípcio que eles haviam roubado alguns dias antes. Eles foram imediatamente presos e jogados na prisão. Os jornais gregos falavam do roubo sofrido pelo casal franco-turco em Istambul, e Sauvage usou o passaporte da vítima para entrar na Grécia. Istambul exigiu imediatamente que os dois prisioneiros fossem deportados. Charles esperava que os gregos e turcos, inimigos históricos, não chegassem a um acordo sobre sua extradição. Ele convenceu seu irmão de que seria fácil convencer as autoridades de que Charles era André, e vice-versa. Sauvage era um homem procurado pela polícia em vários países, e se fingisse ser André, cujos crimes eram menores aos olhos da justiça grega, poderia ser libertado da prisão algumas semanas depois. E quando ele estivesse seguro do outro lado da fronteira, André poderia dizer aos gregos quem ele realmente era e que eles haviam libertado o homem errado. Assim poderia sair. O plano quase funcionou. Eles realmente se passaram um pelo outro. Os gregos decidiram indiciar e prender os dois homens, deixando-os na Grécia. Após várias semanas de prisão, sem notícias do seu caso, Sauvage escreveu ao tribunal pedindo sua libertação, afirmando sua inocência, dizendo que era André. Sem resposta da justiça grega, ele decidiu fugir. Na prisão, ele e André ficaram amigos de dois jovens prisioneiros americanos que Sauvage convenceu a cavar um buraco em sua cela. Mas os jovens foram libertados sob fiança sem completar o túnel, e Charles foi denunciado por outro preso sobre o que estava fazendo e a sua tentativa de fuga. Em abril de 1974, ele foi transferido para uma prisão muito mais dura, da qual era impossível escapar. Depois de alguns meses, ele usou seu truque de costume. Fingiu estar doente. Ele foi colocado em uma ambulância e levado para o hospital, mas no meio do caminho, conseguiu, de alguma forma, fazer fogo na parte de trás da ambulância. Quando os motoristas viram a cortina de fumaça, pararam o carro. E quando abriram a porta para verificar se o prisioneiro estava bem, Charles simplesmente saiu correndo e desapareceu.
Poucos dias depois ele estava em Beirute, onde ligou para Félix Descogne para receber notícias de Chantal e sua filha Shubra. Félix disse que ela entrou com um processo de divórcio, pois estava pretendendo se casar novamente com um americano e tinha ido morar com ele nos Estados Unidos, levando sua filha junto. Desesperado e com raiva, Subhaj decidiu voltar para a Ásia, onde era procurado pela polícia em vários países. Voltando à Grécia, André foi até o diretor da prisão e revelou que eles haviam deixado Charles Sobhraj escapar, e não André Duroux. Infelizmente, para ele, os gregos, incomodados por terem sido manipulados, decidiram deportar André para a Turquia, cujas leis eram muito mais rígidas. Lá, André foi julgado, acusado de furto e condenado a 18 anos de trabalhos forçados. Deixando seu irmão definhando em uma prisão turca, Sobhraj mudou-se para o leste da Ásia. De lá, viajou pela Índia, Caxemira, Irã e Oriente Médio, usando e abusando de golpes e fraudes. Seu modus operandi era bem formatado. Ele procurava um casal de turistas que falava francês ou inglês, fazia amizade com eles e os impressionava, fingindo ser um empresário rico e místico. Então, ele os drogava, roubava suas joias, dinheiro, passaporte e suas passagens de avião. Em maio de 1975, Sobhraj conheceu dois franceses que estavam indo para Delhi. Ele os encantou com suas mentiras, seu discurso e seu conhecimento da cidade. Se apresentou com um nome que ele usaria por muito tempo: Alain Gauthier, um suposto fotógrafo de moda. Charles, agora Alain, deu presentes para eles e mostrou todos os monumentos de Delhi. Juntos, eles foram para Caxemira e Charles serviu como seu guia. É claro que ele pretendia roubá-los, mas ao longo do caminho, Charles conheceu a mulher que se tornaria sua confidente mais próxima e cúmplice de seus crimes futuros, Marie-André Leclerc, que era uma jovem secretária médica, simples, católica, tímida, trabalhadora e solitária, de uma pequena cidade do Quebec, no Canadá, que não havia deixado seus pais até os 28 anos. Ela conheceu um bom homem e na primavera de 1975 planejava se casar. Antes de se estabelecerem definitivamente, decidiram viajar. Eles tinham ido para a Ásia em busca de aventura. Marie se encontrou com Charles enquanto ele guiava os outros dois turistas. Então, a mulher, seu noivo, Sobhraj e os dois franceses dividiram os custos de uma casa-barco, um palácio flutuante. Charles começou a achar que Marie se parecia muito com sua ex-mulher e ficou perturbado com isso. De sua parte, Marie já estava apaixonada pelo jovem eurasiano misterioso, mas Charles a ignorava e a tratava com frieza, devido ao fato dela lembrar muito Chantal, mas ele estava mais focado em como iria roubar a todos, e começou a fazer investidas na mulher francesa. De volta dela, Charles ofereceu trabalho para essa mulher, num esquema de contrabando de joias. Ela se recusou e ficou indignada com a proposta. Após a partida dos dois colegas franceses, Charles levou Marie e seu noivo ao Nepal. Ele os encheu de presente e foram de carros a Bangkok. O casal o seguia, pois não conhecia nada do lugar, e Charles se mostrava muito prestativo e simpático, talvez porque eles seriam suas próximas vítimas. Pouco depois, o noivo de Marie adoeceu. Charles disse a ele que suas dores de estômago eram devido à comida tailandesa muito apimentada, e o tratou com uma mistura de ervas que o fez dormir por 24 horas seguidas. Sobhraj aproveitou para convidar Marie para passar a noite com ele. A mulher prontamente aceitou. De volta ao Canadá, Marie e seu noivo, como era de se esperar, terminaram um relacionamento e Charles pediu que ela voltasse para a Tailândia para ficar com ele. Ela hesitou no primeiro momento, porque não tinha mais dinheiro e sua licença do trabalho havia acabado. Mas uma semana depois, ela recebeu a primeira das muitas cartas de amor que Sobhraj lhe enviou. O homem lhe pedia em casamento e oferecia uma vida de riqueza e felicidade. Ele ligava para ela várias vezes por semana. Marie até tentou resistir aos encantos do homem, mas suas lindas declarações de amor, a atração física e a necessidade de se aventurar acabaram vencendo sua relutância. Sobhraj pagou a passagem de avião para ela. A família da mulher tentou impedi-la, mas foi em vão. Quando Marie voou para Bangkok em agosto de 1975, ela escreveu em seu diário: "Estou nervosa, mas apesar de tudo, feliz por ter feito uma viagem tão longa para ser possuída pelo homem que amo." Quando Marie chegou a Bangkok com sua bagagem repleta de cartas de amor que Sobhraj havia escrito para ela durante meses, ela ficou chocada ao ver que Charles
a esperava no aeroporto de mãos dadas com uma jovem tailandesa chamada May. Obviamente, May era apenas a sua amante, mas o relacionamento deles era principalmente profissional. Charles então cumprimentou Marie com um simples beijo no rosto e disse: "Esta é May, minha noiva." Em seguida, ele apresentou Marie dizendo: "Esta é Marie-André, que veio do Canadá para ser minha secretária." As duas mulheres estavam claramente muito desconfortáveis, mas ficariam ainda mais à noite, porque Charles achou bastante natural ir para a cama com May e Marie. Nada aconteceu naquela noite, eles apenas dormiram. A essa altura, Marie queria voltar para Quebec, mas não queria enfrentar o escárnio de sua família. Ela se convenceu que iria se sobressair à jovem May e que Charles iria amá-la mais. O amor de Marie por Charles era patológico, doente. Ela foi totalmente subjugada pelo homem e era incapaz de ver o mal nele. A mulher estava até disposta a tolerar seus flertes com outras mulheres. Marie-André Leclerc tinha pontos em comum com Chantal. De caráter submisso, era dócil, foi criada em uma família tradicionalista que a ensinou a respeitar o chefe da família e os homens em geral. Ela ficou desapontada, mas quando Sobhraj explicou que precisava da jovem tailandesa para seu negócio e tinha que continuar fazê-la acreditar que ele a amava, ele parece que finalmente convenceu Marie a aceitar. Não duraria muito e ele descobriu que Marie tinha $2.000 em uma conta e a convenceu a lhe dar 1.000 em troca da promessa que dispensaria May dentro de algumas semanas. Promessa que ele não cumpriu, é claro. Nesse meio tempo, eles se mudaram para Bangkok porque a cidade atraía muito mais turistas. Tinha um pequeno aeroporto muito movimentado e um grande mercado de joias. Além disso, a polícia tailandesa era facilmente corruptível. O homem então convenceu Marie a se tornar sua parceira nos crimes, e a mulher aceitou, pensando que assim ele finalmente dispensaria May, o que não aconteceu. O trio então conheceu um professor australiano e sua esposa, Russell e Vera Lapthorne, que estavam de férias na Tailândia. Sobhraj habilmente conseguiu conquistar a confiança dos australianos, que pensaram ter descoberto um verdadeiro amigo. Alguns dias depois, Charles e Marie serviram uma bebida gelada para eles, com um poderoso sedativo. Enquanto o casal dormia, Sobhraj vasculhou seu quarto de hotel, roubando milhares de dólares, passaportes e passagens aéreas. O casal apresentou queixa contra Charles, mas desta vez ele escapou impune. Em Bangkok, Charles, May e Marie se estabeleceram no coração da cidade, em um dos bairros mais bonitos e luxuosos, em um edifício moderno chamado Kenneth House. Ele havia alugado um grande apartamento para o trio. Certo dia, Marie, ao entrar no quarto, flagrou May e Charles juntos e percebeu que ele não dispensaria a mulher. Mas ela não tinha mais dinheiro. Seu visto havia expirado e não podia mais usar seu passaporte. Marie estava presa e apaixonada. Sobhraj começou a ter uma ideia sobre construir uma espécie de círculo familiar com várias pessoas que seriam subjugadas a ele. Sobhraj e Marie passaram a morar sozinhos, mas May ainda estava sempre por perto. O casal deram as boas-vindas a um turista francês de 25 anos chamado Dominique. Eles o convidaram para um drink e, claro, o homem começou a passar mal. Por vários dias, Sobhraj silenciosamente administrou veneno suficiente para deixá-lo doente, com o que parecia ser disenteria, e gentilmente ofereceu a sua casa para o jovem descansar e se recuperar. Normalmente a disenteria cura rapidamente, ou mata seu hospedeiro por desidratação, mas Dominique lutou para se recuperar. Na verdade, Charles o tratava e depois o envenenava de novo, para deixar Dominique sob o seu controle. Desta forma, o homem se sentiu em dívida com Sobhraj. Ele começou a se curar muito rapidamente. Em outubro de 1975, enquanto o jovem recuperava as forças, Charles chamou para se hospedar em sua casa mais 2 jovens, Jean-Jacques Philippe e Yannick Messi, de 20 e poucos anos. Eles eram ingênuos e gentis. Vale lembrar que eu estou o chamando de Charles, mas como dito, ele usava o nome de Alain Gauthier. E Marie-André começou a se apresentar como sendo Monique. Bom, em vez de envenená-los, Charles os atraiu com bebidas e canções. Enquanto eles curtiam a noite na cidade com Monique, ou seja, Marie, Charles roubou seus passaportes e economias. Depois os tranquilizou, assegurando que poderiam ficar em sua casa enquanto aguardavam que novos passaportes fossem enviados a eles, e que depois eles o pagariam, deixando o casal sob o seu controle. Sobhraj então alugou o apartamento ao lado e instalou os 2 jovens franceses junto com Dominique. A última adição ao círculo familiar
aconteceu no outono de 1975. Um jovem indiano de 21 anos de Nova Delhi, chamado AJ Choudhury. Inteligente, calmo, muito atraente, mas tão frio quanto Sobhaj, AJ rapidamente se tornaria seu cúmplice e o acompanharia em todos os lugares. AJ era além de confidente, tornando-se o braço direito de Charles, podendo contar com ele para qualquer situação, literalmente. E o jovem, por sua vez, adorava Sobhaj, ao ponto da idolatria. Ele não questionava nada e obedecia a todas as suas ordens. AJ tornou-se muito amigo de Marie e foi muito galanteador com ela, se não voluntariamente, pelo menos seguindo as ordens de Sobhaj. Assim, Charles formou um grupo de pessoas que precisava dele, que dependia dele, a sua família. Então, ele começou a matar. Nesse meio tempo, uma pessoa começou a observar as atitudes de Charles e chegou a se aproximar dele em alguns momentos, tornando-se uma peça fundamental para o futuro do assassino. Seu nome era Nadine Gires, uma jovem dona de casa e vizinha de Sobhaj. Para quem assistiu à série da Netflix, sabe muito bem de quem eu estou falando. Mas vamos voltar ao início da onda de terror. Sua primeira vítima foi uma jovem americana chamada Teresa Norton, uma californiana bastante bonita que escondia traumas de infância devido aos pais que não se davam bem. Quando adolescente, ela abandonou a escola e começou a fumar maconha. Teresa passou uma temporada em um albergue com jovens tão perdidos quanto ela e era muito interessada em hipnose e reencarnação. Ela conheceu um jovem por quem se apaixonou perdidamente e eles decidiram visitar a Ásia. O relacionamento havia piorado durante a viagem, mas ela havia encontrado uma espécie de serenidade e esclarecimento no Nepal. De volta à Califórnia, Teresa tinha apenas um desejo: voltar para a Ásia. Deprimida por causa da separação, ela decidiu voltar para Katmandu e se tornar uma freira budista lá. A jovem então deixou os Estados Unidos em 1º de outubro de 1975, com $1.500 no bolso, e só queria fazer um pequeno desvio até Bangkok para visitar um templo budista, muito importante, antes de ir para Katmandu. Depois de sua visita aos lugares sagrados, ela se sentiu muito sozinha. No hotel, conheceu um comerciante de pedras preciosas, Alan Gauthier, que estava acompanhado de um jovem chamado AJ. Teresa, como queria se converter ao budismo e ao isolamento, decidiu que poderia se divertir uma última noite, antes de fazer a sua jornada espiritual. Os dois homens a levaram para o seu apartamento na noite do dia 15 de outubro de 1975. Eles passaram a noite bebendo e dançando juntos com Dominique, Yannick e Jean-Jacques. Então, Sobhaj e AJ levaram Teresa ao distrito da Luz Vermelha de Bangkok para ver um show pornográfico. Ninguém sabe o que aconteceu nesse meio tempo, mas muito provavelmente ela foi drogada por Charles, ou mesmo envenenada. Oficialmente, não está claro por que Charles assassinou Teresa, mas acredita-se que ele a matou porque ela se recusou a fazer parte de seu grupo familiar e se tornar uma criminosa. Teresa foi encontrada morta flutuando nas águas mornas do Golfo da Tailândia, usando um biquíni florido simples. Inicialmente, as autoridades acreditaram que a jovem havia se afogado acidentalmente após uma noite regada a haxixe e cerveja. Os policiais, incapazes de identificar o corpo, disseram que a vítima morreu por afogamento. Mas, meses depois, quando uma autópsia foi realizada, as evidências forenses mostraram que alguém segurou sua cabeça debaixo d'água até ela se afogar. Apesar de tentarem focar na investigação, os policiais não conseguiam achar um culpado pelo crime, e os jornais apelidaram o monstro que fez isso com ela de o assassino do biquíni. A próxima vítima de Charles foi um jovem judeu de Istambul com estilo de vida nômade, chamado Vitaly Hakim. Seu pai era alfaiate à frente de uma dúzia de lojas na Turquia. O jovem deixou a escola aos 12 anos. Aos 17, ele foi embora para a Turquia para encontrar a liberdade que tanto queria em Paris. Depois foi para Londres e Nova York. Ele sobrevivia de várias atividades. No início dos anos 70, trabalhava com importação e exportação e havia sido preso na Espanha por tráfico de drogas. Ele chegou a Bangkok no final de novembro de 1975 e conheceram Charles e AJ no hotel, com a intenção de comprar pedras preciosas. Vitaly então foi com os homens até o apartamento e logo se viu doente, com terríveis dores de estômago. Apesar de tudo,
Ele acompanhou AJ e Charles em uma viagem à cidade das minas de pedras preciosas, Chantaburi. Em 29 de novembro de 1975, um corpo horrivelmente queimado, ainda exalando fumaça, foi descoberto por camponeses em uma estrada a poucos quilômetros de Pattaya. Demorou vários meses para identificá-lo. A autópsia mostrou que a vítima teve o crânio perfurado, mas que o pobre homem estava vivo quando foi encharcado com gasolina e incendiado. A polícia acreditava que a vítima foi atacada por bandidos tailandeses e morto. Eles não vincularam este assassinato à morte de Teresa, muito menos a Charles. Na mesma época, Subhas conheceu uma jovem tailandesa. Ele brigou com May porque fez promessas que obviamente não cumpriu. Sua nova amante, que se chamava Suzy, era muito parecida com a mãe de Charles, Song. Ele então pediu a mulher em casamento. Depois da morte de Vitaly, Subhas convidou Marie para aplicar o mesmo golpe em um casal de turistas. O homem os envenenou, mas Marie ficou com pena do casal e pediu para Charles deixá-los ir. Subhas concordou, algo raro. Depois disso, pelo menos outros 2 casais tiveram um final terrível nas mãos da serpente. Henricus Bitanja, conhecido como Henk, tinha 29 anos e era mestre em química. Ele era mestiço de holandês e indonésio. Sua namorada, Cornelie Henker, conhecida como Kok, era uma bela enfermeira loira de 25 anos, com um físico típico holandês. Eles haviam guardado dinheiro durante anos para que um dia pudessem fazer uma grande viagem. No início de 1975, frustrado por não conseguir encontrar um emprego que lhe agradasse, Henk chamou Kok para começar essa jornada. Entusiasmada, ela aceitou. Eles decidiram viajar o mundo, especialmente a Indonésia, onde moravam parentes distantes de Henk. Nesse meio tempo, Subhas foi até Hong Kong, graças ao passaporte de Vitaly, com a intenção de jogar no cassino de Macau, onde 10 anos antes tinha perdido todo o seu dinheiro. Foi em Hong Kong que Henk e Kok, que então viajavam pelo Sudeste Asiático, que encontraram Charles Subhas. Ele se apresentou como sendo Alain Dupo, um comerciante de joias. Henk ficou tão impressionado com Charles que escreveu uma carta para a família em Amsterdã, descrevendo o hotel onde Charles os havia convidado para almoçar, assim como seu enorme quarto e as lojas luxuosas. Subhas se ofereceu como guia e levou o casal ao centro da cidade. Eles pegaram uma balsa para Victoria Hamburg e visitaram o distrito Duty Free, onde Cook queria comprar um anel de safira. Charles os levou pelas lojas em busca do anel ideal, mas eles não encontravam o que queriam. Subhas então se ofereceu para fazer um favor a eles e permitiu que Cook comprasse um anel de sua coleção particular. A jovem holandesa pagou $1.600, metade do preço médio que ela tinha visto nas melhores lojas. Um verdadeiro negócio dos céus. Alain, então, disse que no futuro eles poderiam visitá-lo em Bangkok. Ele disse que mandaria um táxi para buscá-los no aeroporto e acomodá-los gratuitamente em sua mansão, onde um chefe francês prepararia suas refeições. Para o jovem casal era um sonho. Kok escreveu à família que seu novo amigo, Alain, era incrivelmente rico, mas também generoso e prestativo. Em 10 de dezembro de 1975, o casal viajou para Bangkok e foi surpreendido a ser recebido por um jovem em um pequeno carro alugado, AJ. Eles ficaram igualmente surpresos ao descobrir que não ficariam hospedados na mansão de um milionário. Eles foram mandados para ficar em um alojamento, em um pequeno apartamento, simples e humilde, mas era o suficiente. Henk e Kok sofreram o mesmo destino de tantos outros. Eles adoeceram misteriosamente e se recuperavam muito lentamente no apartamento de Alain. Charles cuidou do jovem casal e aproveitou para trancar seus objetos de valor em seu cofre, assim como seus passaportes. Ainda em dezembro do mesmo ano, Stephanie, também conhecida como Charmaine em algumas fontes, a namorada francesa de Vitaly, viajou para a Tailândia em busca dele e se tornaria a próxima vítima de Charles Subhas. Em Ibiza, Stephanie era uma jovem e talentosa estilista de roupas luxuosas, mas ela não conseguia vender nenhuma de suas criações. A mulher conheceu Vitaly durante um jantar com seu primo e se apaixonou por ele à primeira vista. Vitaly a propôs em casamento algumas semanas depois, mas disse que estava indo para a Ásia a negócios e logo teria dinheiro suficiente para pagar uma bela cerimônia de casamento. O homem pediu que Stephanie se juntasse a ele em Bangkok e o ajudasse a contrabandear pedras preciosas para a Europa.
ela recusou. Ele então explicou que o dinheiro permitiria que ele finalmente abrisse a sua loja de moda. Ela aceitou, mas disse que iria dentro de algumas semanas. Chegando no hotel onde o homem disse que estava hospedado, ela observou que Vitaly havia pago a conta várias semanas antes e nunca mais voltou. Ele deixou uma mensagem para ela, que a levaria involuntariamente às garras de Charles Sobhraj. A mensagem dizia que ele estava negociando com um homem chamado Alain Gauthier, comerciante de pedras preciosas. Buscando informações, ela chegou até o hotel Kenneth House e começou a fazer muitas perguntas a Charles. Stephanie morreu em circunstâncias quase idênticas a Teresa Knowlton. Em 15 de dezembro, o corpo nu da jovem ocidental foi encontrado nas rochas de uma pequena enseada perto de Pattaya. A polícia, na época, concluiu que a mulher havia se afogado acidentalmente. Meses depois, quando uma autópsia foi realizada, foi descoberto que Stephanie havia sido estrangulada com tanta força que os ossos de seu pescoço estilhaçaram. Connie Jo, de 29 anos, era uma californiana que buscava um significado para sua vida. Ela se casou jovem e o casamento rapidamente se desgastou. Foi quando decidiu se aproximar de um jovem muito simpático chamado Laurent. Em poucos dias, ela perdeu uma amiga num acidente de avião e seu marido cometeu suicídio. Deprimida, ela decidiu viajar para a Índia com seu novo amigo. Uma vez lá, Connie queria ir para Katmandu para limpar a sua mente e espírito. Eles ficaram em um hotel no bairro de Katmandu chamado Freak Street, onde qualquer um poderia comprar qualquer coisa, desde uma simples barra de haxixe a grandes rubis e esmeraldas. Laurent esperou que o tempo melhorasse para eles começarem sua jornada para Katmandu e passou seu tempo ouvindo as histórias dos guias da montanha em um café, enquanto Connie Jo dormia depois de dar um passeio no centro da cidade. Charles Sobhraj e Marie-André conheceram o casal enquanto visitava um templo. Não sabemos exatamente o que aconteceu a seguir, mas podemos facilmente imaginar. Sobhraj perdeu muito dinheiro no cassino. Laurent e Connie Jo haviam comprado joias em Delhi e estavam preocupados com sua qualidade. Eles então recorreram ao negociante de pedras preciosas mais conhecido da cidade, o que provavelmente selou o seu fim. Em 22 de dezembro de 1975, o corpo carbonizado de um homem foi encontrado em um campo. Ele havia sido massacrado, à beira da decapitação. No dia seguinte, enquanto as autoridades tentavam identificar o corpo, claramente um ocidental devido ao seu tamanho, um segundo corpo carbonizado foi encontrado nas proximidades, o de uma mulher. Ela havia sido esfaqueada várias vezes no peito. A polícia local questionou os proprietários dos hotéis que hospedavam ocidentais e soube do desaparecimento de Laurent e Connie Jo. Segundo amigos do casal, o homem foi o primeiro a desaparecer e, muito preocupada, sua namorada foi procurá-lo. Seus amigos identificaram o corpo de Connie Jo devido a um anel e suas sandálias. A polícia contatou a alfândega nepalesa e eles informaram erroneamente que Laurent havia deixado o país logo após a morte de Connie Jo. Os investigadores então presumiram que Laurent havia matado sua namorada e fugido do país assim que seu crime foi cometido. Eles ficaram, no entanto, confusos com a possível identidade do homem ocidental que havia sido encontrado. Obviamente não foi Laurent quem fugiu do Nepal depois do assassinato de Connie Jo. Sobhraj usou seu passaporte para voltar a Bangkok, onde vendeu as pedras que os dois jovens compraram em Delhi. Então, usando o passaporte de Henk, ele voltou para Katmandu no dia seguinte. Foi só em maio de 1976 que a polícia nepalesa desvendou essa confusão e emitiu um mandado de prisão contra Charles Sobhraj, Marie-André e AJ pelo duplo assassinato. Com isso, Dominique, Yannick e Jean-Jacques haviam discutido e percebido que não estavam obedecendo apenas a um vigarista, mas a um assassino. Eles entraram no escritório de Charles e encontraram documentos de identidade de turistas infelizes que cruzaram o caminho do homem, bem como os pertences de várias pessoas desaparecidas, como bagagens, lembranças e cartas. Os três franceses então fugiram da Tailândia e foram se refugiar em Paris. Antes de partir, eles danificaram intencionalmente a fechadura do cofre. Vale lembrar que no meio de toda essa confusão, uma testemunha-chave observava tudo: Nadine. Guardem esse nome. Bom, Charles, ao chegar em casa, ficou completamente confuso com a partida dos seus amigos, da sua família. Segundo um vizinho, ao chegar no apartamento e não encontrar os franceses, ele gritou:
Eles precisavam de mim. Eles me amavam. Eles eram a minha família. Charlie se recuperou logo e decidiu formar uma nova família que o ajudaria em seus próximos e terríveis crimes. Bom, mas o resto da história nós só vamos saber no próximo episódio. Eu espero imensamente que você tenha gostado até aqui e que assista o próximo episódio. Não esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, deixar o seu like e comentário e compartilhar este vídeo com seus amigos. Isso é muito importante, pessoal, para o engajamento do vídeo e do canal. Quanto mais pessoas receberem notificação e assistirem o Paralelo Metafórico, mais ele vai ser indicado para outras pessoas. Como vocês sabem, aqui na descrição tem todos os links para o canal. O nosso Instagram é o @Paralelo Metafórico e nós temos as nossas campanhas de apoio, o Apoia-se e o Seja Membro. No mais é isso, vejo vocês no próximo episódio do especial sobre Charlie Sobhraj. Então, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!